amigos, bem-vindo de volta ao estúdio do Instituto da Informação. Hoje nós vamos falar sobre a economia da informação. Esse estudo ele é baseado numa pesquisa, em um relatório, a junção das ciências econômicas com ciências da informação. Dessa junção, então nós estamos falando de um tema interdisciplinar. Percebeu-se que a informação gerando conhecimento e capital é a nova economia que estamos falando. Na aula que vamos falar daqui a pouco, iremos falar sobre o conteúdo, a tese em que foi elaborado, a constatação conforme passando o tempo, e de que a informação foi na década de 90, como o evento no caso do software da Microsoft. Você lembrava da época que todo mundo usava coisas piratas? Por quê? Porque o intelecto ele foi patenteado. Para você usar aquele intelecto, você deveria pagar algo a respeito. Muitas vezes chegava a 400, 500 reais. Lembra quando você comprava o sistema Windows, vinha aquele caixa e na verdade simplesmente vinha um CD. Custava 300 reais, custava 500 reais, o pacote de Office, músicas com direitos autorais. Tudo isso você percebe que o valor agregado é muito maior do que os commodities, do que as coisas feitas em átomos e em moléculas. A partir da constatação, a internet veio um relatório do Sistema de Telecomunicações da Defesa Americana. Ele diz que a maneira como está centralizado a telecomunicação, que é a base da defesa americana, é necessário que surja uma nova forma de solução. Os acadêmicos foram necessários estudar o trabalho desse pesquisador e implementaram, e a internet surgiu dessa necessidade do mercado. Muito obrigado, e agora vamos para o computador e levamos mais adiante e mais profundidade sobre a economia da informação. O que é a economia da informação? Bem, a economia da informação é um campo de estudos interdisciplinar entre a economia, a ciência da informação e a comunicação que trata da informação como mercadoria de bem de produção necessária às atividades econômicas no sistema capitalista pós-industrial. A economia da informação assumiu uma grande relevância após a publicação dos trabalhos semanais de Greenwald e Stiglitz, de 1986, que a tornaram subdisciplina da economia e culminaram com a outorga de um prêmio de ciências econômicas, o Nobel, em 2001, e seus idealizadores. O conceito Maillard, em 2002, relata o ponto de encontro da ciência econômica com a ciência da informação, atribuindo ao economista austríaco radicado nos Estados Unidos, Fritz Matlab. Esta convergência foi Matlab, em 1962, que introduziu o primeiro estudo envolvendo evidências empíricas lastreadas no modelo teórico de economia, de que existe uma nova categoria econômica de riqueza que se sobressaía dos segmentos tradicionais da economia até então conhecidos. Nesse estudo, Matlab identifica uma elevada participação no PIB norte-americano de um novo segmento que denominou de indústria do conhecimento. Este economista que inicialmente fornece uma contribuição singular na ligação da informação e do conhecimento com a economia e alerta amplamente de que a informação já estava consolidada com processo no modo de produção capitalista. Embora já existissem as bases da inserção da informação como elemento da esfera econômica no modo de produção capitalista, como já pudemos observar pelo relato transcrito de Dantas, 2002, elas passam a ser notórias e a merecer mais atenção a partir do estudo de Matlab, originado na década de 1960. Paralelamente a esses fatos, em 1962, foi publicado por Rand Corporation um relatório que viria a se consolidar como o grande processo da gênese do suporte para as redes atuais e que mudaria de vez o conceito da dinâmica da informação. O relatório pela Força Aérea Norte-Americana viria a mudar o conceito da unidade de informação central única. A averiguação de Barron apontava que as possíveis soluções para a proteção dos sistemas de telecomunicações deveriam passar necessariamente pela descentralização das unidades de informação militar. Algumas das considerações principais indicavam como solução a necessidade premente da exclusão do ponto central, ou seja, uma rede descentralizada espalhada em vários pontos e nós. Todos os pontos da rede seriam semelhantes em status e importância. Cada unidade deveria possuir sua própria autoridade
e seria autônoma para produzir, transmitir e recepcionar mensagens. Nascia assim o princípio de algo que revolucionaria os conceitos de telecomunicações, de comunicação e informação, e que foi denominado posteriormente de Internet. A proposta de Barron esbarrava no problema de que construir sua rede dinâmica e torná-la veloz. Era exatamente nesse contexto que as ideias de Bush se encaixavam. A solução ao problema de Barron delineia-se ainda na década de 1960 e estava implícita no conceito criado pelo sociólogo norte-americano Theodore Nelson, que, influenciado pelas ideias de Bush, criaria o conceito de hipertexto. As ideias de Bush e Nelson viriam a se concretizar somente no início da década de 1990, quando a criação do código da linguagem HTML por Tim Berners-Lee, uma verdadeira revolução, pois tal fato promoveria definitivamente a criação da rede de computadores de alcance mundial pela World Wide Web, a famosa WWW. A dinâmica informacional se transformaria definitivamente a partir desse contexto. A descentralização, a universalidade e armazenamento de informação se incorporariam irreversivelmente à velocidade da tecnologia. Esta evolução na estrutura conceitual do emprego da informação, definitivamente incorporada à tecnologia de comunicação, viria a viabilizar toda a transformação da lógica do modo de produção capitalista industrial na década de 1990. Esta nova lógica de racionalização, informação e tecnologia possibilitam definitivamente a mudança no modelo de produção baseado no Fordismo para o Toyotismo. Os grandes conglomerados industriais passam a articular sua produção em amplas plantas industriais alocadas em diferentes locais do planeta. A integração dessa produção passa a se viabilizar pelos fluxos de informação conduzidos pelas redes globais. A mobilidade e flexibilidade do processo não permite que sejam recriados mecanismos de reabsorção de mão de obra de baixa qualificação, mesmo com a expansão dos mercados. A descentralização industrial e a descontinuidade geográfica aparecem como trunfo do capital e como barreiras para o trabalho. Causam violentos impactos nas estratégias sindicais dos países ricos. O alinhamento tripé economia, informação e capital evidencia-se de maneira clara na década de 1990, principalmente quando observamos o endurecimento e as fortes pressões dos países ricos nas leis de propriedade intelectual, leis estas que tornaram o conhecimento científico e os bens culturais valorizados pelas patentes e pelo direito autoral, o que transforma o conhecimento em mercadoria nobre, promovido pela força da nova indústria, ao qual, na década de 1990, se revela também rentista. Tal fato, segundo denuncia Hugh Lance, seria inerente ao modelo neoliberal que necessita rapidamente realizar os lucros, retornando os investimentos feitos em pesquisa. Este alinhamento de informação à economia e ao capital a que nos referimos não fica na esfera da definição simplista de McCready e Rice, da mercantilização da informação. Esta disposição a qual nos referimos pode ser contestado mais profundamente pelo próprio surgimento e desenvolvimento do núcleo de uma nova área da economia, a economia da informação. Núcleo esse que, de certa forma, já tinha sido pronunciado por Machtler. É um fato podermos observar ao longo da história que, quando especificamente teóricos da economia adentram nossos núcleos de estudo, é porque os fenômenos da riqueza estão envolvidos. A simetria da informação é pela teoria deste novo núcleo de economia, denominada de teoria da assimetria da informação ou dos mercados de informação assimétrica, que se evidencia a preocupação científica com relação aos mercados, mas do mercado para mercado como estrutura de riqueza e não como estrutura assimétrica de uma análise de distribuição de riqueza. Os economistas norte-americanos George Akerlof, Michael Spence e Joseph E. Stiglitz evidenciaram empiricamente que os mercados são imperfeitos porque seus atores não possuem as mesmas condições de processar, interpretar e utilizar informações, mesmo que as informações sejam de domínio coletivo. Os modelos econômicos neoclássicos tradicionais presumem a existência de informações perfeitas para todos os participantes do mercado. Todos sempre souberam que as informações nunca são perfeitas, mas imaginavam-se que, se a informação não fosse mais muito imperfeita,
a economia real se comportaria de uma maneira muito semelhante à indicada pelos modelos teóricos. A maior contribuição da pesquisa de Stiglitz foi demonstrar que isso não é verdade. Basta uma pequena imperfeição nas informações para causar um profundo efeito na natureza do equilíbrio econômico. Já James Mirrlees, Universidade de Cambridge, Inglaterra, e William Vickery, Universidade de Colômbia, Estados Unidos, realizaram também pesquisa nessa área nuclear da economia, tendo apresentado exemplos de grupos que, na sociedade, detêm mais informações que outros e podem usá-la estrategicamente, provocando distorções no mercado. Criticaram então os modelos teóricos de equilíbrio da economia que não previam as situações de possibilidade de distorção nos mercados. O fato é que a economia mais lastreada na informação contribuiu sobremaneira no esforço do caráter especulativo, estrategicamente circulando pelos mercados dos países em economia periférica, resultando num processo brutal de financiarização da economia com ênfase no domínio dos sistemas econômicos nacionais. Globalização e informação. Com o avanço da internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos, debilitaram os sistemas econômicos nacionais. Sem contar que mobilidade excessiva de capitais de curto prazo gerou 3 tipos de problemas para a gestão governamental macroeconômica, a saber, perda da autonomia na condução da política monetária, aumento da fragilidade externa da economia e tendências a uma flutuação cambial exacerbada em consequência dos grandes fluxos de capitais. As agências de informação de rating risk nunca foram tão utilizadas. O rating, divulgado sobre riscos relativos de países emergentes como o Brasil, passaram a representar informações para otimizar a renda do capital. Tais informações eram e são usadas de forma estratégica em favor dos grandes investidores internacionais, provocando inclusive distorções no mercado. Toda vez que alguma das agências eleva os referidos ratings, as taxas econômicas, economias inteiras são afetadas. Bancos centrais dos países periféricos tentam se entrincheirar e armar defesas contra os ataques especulativos à moeda, com ilusórias medidas ortodoxas sem muito sucesso. Nesse novo tipo de guerra, novas vítimas surgem, em vez de modos cívicos tradicionais, a mortabilidade da pobreza, a exclusão dos incluídos se fazem presente pela própria e brutal transferência de rendas ocasionada pela renda do capital volátil. Podemos observar caso recente no Brasil que, por motivos políticos, diga-se eleições presidenciais de 2002, vive um rating risk elevado, taxa de risco, sofrendo consequências econômicas em função da informação.